Olá amigos, estamos ao vivo para mais uma live no canal Despertar da Centelha Divina. Vamos dar início à introdução do método prático, o co-criador consciente. O método co-criador consciente é destinado àqueles que conhecem a lei da atração magnética e não conseguem materializar seus desejos, seja por não saber qual sua missão de vida ou simplesmente não conseguem manifestá-las. Aqueles que ainda não conhecem a lei da atração magnética também se beneficiarão, pois ele traz os princípios necessários para o entendimento e prática. Esse método é uma compilação dos melhores treinamentos baseados na lei da atração magnética e em diversos livros de autores nacionais e internacionais, conforme você pode conferir na bibliografia no final do material. Trazemos como principais vantagens o fato de ser um método prático, passo a passo, e com um preço acessível. Então, diante disso, eu sei que vocês que fazem parte desse canal, Despertar da Centelha Divina, vocês já sabem que nós somos co-criadores da nossa realidade. Por que co-criadores? Porque Criador só existe um, que é Deus, que é a fonte que tudo é. Então só Ele é o Criador, pois Ele cria a partir do nada, a partir da sua vontade. Porém, nós seres humanos, como temos uma parcela, uma parte do Criador dentro de nós, que é a Centelha Divina, somos co-criadores juntamente com essa divindade. Então temos esse poder, esse dom de criarmos a nossa realidade de acordo com aquilo que pensamos, sentimos e agimos. Então esse é o processo básico criativo. Pensamento, sentimento, ação. Porém, o que nós estamos criando na maioria das vezes? Criando aquilo que não queremos, atraindo aquilo que não queremos. Porque, como veremos mais na frente, no decorrer dessa aula, nós não criamos com a nossa mente consciente. Então, se eu tenho um problema de saúde, e eu digo, eu quero ficar curado, a nível consciente, sim, eu estou dizendo que eu quero ficar curado. Porém, a nível inconsciente, pode ser que eu tenha um paradigma relacionado à falta de saúde gravado em meu inconsciente que está manifestando essa enfermidade em minha vida. Então, para que eu possa, como co-criador, manifestar essa cura, é necessário que eu reprograme no meu inconsciente esse paradigma, que eu grave um paradigma de saúde, um modelo de saúde, um arquétipo energético, um arquétipo de saúde, para que sim eu possa manifestar a saúde em minha vida. Então, nós já somos co-criadores, porém não temos consciência disso. Quem domina o sistema econômico do mundo sabe muito bem disso, pois eles dominam a partir da mídia. A mídia, todas as emissoras de TV, foram criadas simplesmente com o intuito de dominação de massa. Isso foi iniciado com as religiões, principalmente com a criação da igreja de Constantino, no terceiro século depois de Cristo, quando ele criou uma instituição que fortaleceu a ideia de separação, que o homem está separado da divindade e que o homem precisa de alguém para religá-lo à divindade. E esse alguém é representado pela religião, para que exercesse dominação sobre as massas. A mídia copiou isso, copiou essa ideia de dominação, essa ideia de trazer uma solução e de manipular as massas. Então, nós ficamos submissos a essa realidade, a essa manipulação do mundo, do meio que vivemos desde a nossa infância, com esses paradigmas invertidos, gravados de forma negativa. Então, estamos criando aquilo que não queremos. Individualmente, podemos criar a realidade individual, mas coletivamente criamos a realidade de consenso. Então, por mais que eu tenha conhecimento disso, que você tenha conhecimento disso, mas se existe uma massa de 99% que não tem conhecimento disso, está focando no vírus, está focando na doença, está focando na carência, é isso que será criado. Então é necessário que uma massa mínima desperte
para que possa, né, fazer frente a essa criação, para que sim possamos criar uma realidade de consenso de acordo com aquilo que queremos. Então, prosseguindo, né, depois dessa introdução que somos co-criadores da nossa realidade, onde está embasado isso? O que muitas pessoas não sabem é que a divindade manifesta-se através de nós. Como disse Joel Goldsmith em sua obra O Caminho Infinito, a questão que é Deus, a resposta... Joel Goldsmith, né, é um filósofo cristão, né, que escreveu essa obra O Caminho Infinito e várias outras obras. Então, nesse livro, né, ele traz alguns questionamentos sobre Deus. Então, o questionamento, a resposta, né, de que é Deus, ele tem a resposta de eu sou, né? Eu sou Deus. Deus é a mente e a vida do indivíduo. Então, nós, seres humanos, aqui encarnados neste plano, somos a manifestação física de Deus. Nós estamos aqui manifestando Deus, através de quê? Da nossa centelha divina, que é uma parte do Criador que está dentro de nós, esperando apenas despertar para que possa criar aquilo que nós queremos, ao invés de fome, guerras, sofrimentos e doença, que é o que sempre estamos criando devido à manipulação, né, da oposição, que na Cabala chama-se de Satã. Satã é uma energia de oposição, de destruição. Então, prosseguindo com o texto, com isso, recebemos o dom de criar nossa realidade, temos conhecimento disso ou não. Estamos sempre criando através de nossos pensamentos, sentimentos e ações. Como disse Jesus, vocês são deuses. Então, Jesus disse, né, em João 10,34, aqui é a tradução, nova tradução na linguagem de hoje, Jesus disse, vocês são Deus. No texto clássico, ele diz, vós sois deuses, citando o Salmo 82, né, que o Salmo 82 vai ser citado aos juízes da época, né, dos judeus antigos, que disse que aqueles juízes, aqueles que julgavam, eram deuses, eram Elohims. Então, vós sois Elohims. O que seriam Elohims? Elohims é uma palavra hebraica que em português quer dizer deuses, ou seja, seres espirituais. Então, como disse Jesus, parafraseando o Salmo 82, nós somos deuses. Temos que aflorar essa divindade em nós para criar aquilo que queremos. Então, falando em criar aquilo que queremos, fica uma questão. Por que não criamos aquilo que queremos? Ou seja, uma vez, né, já me perguntaram isso, uma vez que eu sou um co-criador, uma vez que a divindade está se expressando através de mim, através da centelha divina, por que eu não crio aquilo que eu quero? Por que sofrimento, por que dor, fome e carência? Porque estamos vivendo para o ego. O ego é essa natureza inferior que existe dentro de nós, que faz parte da dualidade, não é para anular, apagar o ego, porque aqui no mundo físico, na manifestação do mundo 3D, chamado por alguns de mundo 4D, tudo tem que ocorrer como opostos. Seria como uma lâmpada. Você não pode ligar uma lâmpada se você tiver apenas o polo positivo. Se a corrente elétrica ela não vai percorrer só o polo positivo, ela tem que ter o polo positivo para que do polo positivo a corrente passe para o polo negativo, e nessa troca de polos existe a energia elétrica. De uma forma leiga falando, para que a energia elétrica possa existir, é necessário que tenha o polo positivo e o polo negativo. Os átomos também são assim. Tem os prótons, que são as partículas positivas, e os elétrons, que são negativos. Então, tudo nesse mundo físico, para existir, é necessário ter a sua contraparte, é necessário ter o seu polo contrário. Então, a contraparte da centelha divina, que é o eu sou, né, que é o nosso self, dentro de nós, é o ego, é o opositor. Mas eles têm que existir em harmonia. Então, nessa harmonia, nessa dança de harmonia, é que acontece o processo de iluminação, como é demonstrado no Quetzal de Hermes. O Quetzal de Hermes, que é um símbolo, né, é um bastão, com duas serpentes enroladas, e elas vão lutando entre si, subindo, e quando chega aí em cima, elas conseguem encontrar a iluminação, que é demonstrada no filme Matrix, quando Neo
que é o herói, e a sua contraparte, Smith, lutam na cidade no final do terceiro filme, e eles sobem, né, como o castiçal de Hermes, como as duas serpentes, e quando chegam em cima eles têm um choque, né, e eles caem, e eles tomam consciência que um é a contraparte do outro, que um tem que assimilar o outro para que aconteça o processo de individuação, para que os dois se tornem um. Então, prosseguindo, por que não criamos aquilo que queremos? Porque estamos vivendo baseados no ego. E também por causa do paradigma, né? O ego é que vai alimentar os paradigmas. Então, por causa dos paradigmas que foram gravados em nossa mente, do 0 aos 7 anos de idade, sem o nosso conhecimento. Mas o que é um paradigma? Paradigma é um conjunto de crenças, né? Um texto vai dizer que é uma programação mental que tem praticamente total controle sobre a nossa mente. Então, o paradigma é um conjunto de crenças. Então, o conjunto de crenças que está gravado na nossa mente, que foi gravado no decorrer da nossa infância, é o que vai direcionar a nossa vida, como nós veremos nos próximos slides. Como podemos nos livrar desses padrões, ou seja, desses paradigmas? Podemos assumir o controle sobre aquilo que criamos em nossas vidas, reprogramando a nossa mente subconsciente e gravando nela novos paradigmas que sejam condizentes com aquilo que queremos criar. É isso que, entre outras coisas, que você aprenderá no decorrer desse método. Para isso, é necessário que entendamos como funciona a nossa mente a título de manifestação da nossa realidade. Então, depois da aula de introdução, vamos para a aula 1. Essa, amigos, é a aula 1 do método O Co-Criador Consciente. Então, nessa aula 1, nós iniciaremos abordando o funcionamento da mente, que é chamado de sistema da Trindade. De acordo com o sistema da Trindade, todos nós possuímos 3 eus, que quando unidos e totalmente integrados, criam seu ser. A total integração e comunicação entre eles é que fazem os milagres. Os 3 eus do sistema da Trindade são chamados de eu inferior, eu mediano e eu superior. O eu inferior é a nossa mente subconsciente, também chamado de inconsciente. O eu mediano é a nossa mente consciente. E o eu superior é Deus em nós, é o eu sou. Então, prosseguindo, a aula 1. Trouxemos aqui, a título de ilustração, um iceberg dentro do oceano. Então, a pequena ponta do iceberg, que é aquilo que está visível, é o eu mediano, é a nossa mente consciente, é aquilo que temos consciência. Porém, toda a grande parte que está submersa no oceano é o eu inferior, é a nossa mente subconsciente, o inconsciente. É lá que estão gravados os paradigmas e é essa mente que vai direcionar a nossa vida, não a mente consciente, mas o inconsciente. E temos também o eu superior, né, que é o eu sou e nós. Então, as características deles são o eu mediano, a mente consciente. Ele possui capacidade de racionalizar, melhor dizendo, né? Possui capacidade de racionalizar. Ele é responsável pela razão e tomada de decisões. Então, o eu mediano, o eu consciente, é onde eu tomo a decisão. Então, se eu tenho um problema de saúde, eu decido, eu quero me curar. Quais os passos que eu vou fazer para me curar? Então, é esse eu que vai tomar a decisão de me curar. Só que o que vai realmente dizer se eu vou me curar ou não é o que está gravado no inconsciente. Então, eu posso estar com um problema de saúde hoje e amanhã eu decido ir ao médico. Então, durante a noite eu começo a conjecturar baseado nos meus paradigmas. Mas eu não vou ao médico porque os médicos são incompetentes. Ou eu não vou ao médico porque eu não tenho dinheiro e talvez eu não consiga me curar, o tratamento seja caro e eu só gasto o dinheiro que eu não tenho. Então isso são o quê? São programações mentais que vai impedir que amanhã de manhã eu acorde cedo e vá ao médico. Então se eu não regravar essa programação mental e se não tiver alguém perto de mim para mim, não, você tem que ir ao médico, você vai acordar amanhã e você vai ao médico sim, porque você precisa ir ao médico. Eu não vou ao médico. Então, ou eu tenho que recondicionar esse paradigma, ou eu tenho que ter alguém perto de mim para me direcionar. Como em alguns fatores mais subliminares ninguém percebe, acabamos sabotando a nossa vida e criando aquilo que não queremos. Então, o eu inferior, como é que ele se comporta? O eu inferior, que é a mente subconsciente, ou também chamado de inconsciente,
ele é depositário de nossas memórias. Essas memórias criam padrões que se tornam a base do nosso comportamento inconsciente, que é o paradigma. Não possui habilidades racionais, ou seja, ele aceita tudo o que gravamos nele. Então, nossa mente inconsciente, nosso subconsciente, ele não racionaliza. Se você tem uma crença, ele não vai dizer essa crença é positiva ou negativa. Não, simplesmente é como se fosse um computador executando um código. Ele executa as linhas de códigos que estão lá, simplesmente sem julgar. Só a mente consciente é que julga, né? E o eu superior está em contato com o universo e com os eu superiores de outras pessoas. O eu superior, nosso eu superior, o eu sou em nós, é que está em contato, né, com o universo, com o inconsciente coletivo, assim como denominou Jung, e também com o eu superior de outras pessoas. E é ele que vai manifestar, como nós veremos mais adiante, no próximo slide. Então falamos de o funcionamento, né, da mente trina. Agora vamos falar sobre o processo de manifestação. E no processo de manifestação, né, manifestações conscientes são iniciadas pela mente consciente, ou pelo eu mediano. Ali é que é feita a decisão de manifestar o que você escolheu trazer à vida. O eu mediano inicia o processo, mas o eu superior é que consegue materializar o objetivo final. Esta é a sua parte que é ligada ao universo e aos eu superiores de outras pessoas. Para enviar a solicitação ao eu superior, o eu mediano necessita se comunicar com o eu inferior, mas o eu mediano não pode se comunicar com o eu superior diretamente. A única forma em que esta comunicação poderá se estabelecer é através do eu inferior. Então, vamos destrinchar, né, esse processo de comunicação do eu mediano, do eu superior e do eu inferior. Para ficar mais fácil, né, em vez de explicar o texto, eu vou demonstrar aqui esse pequeno gráfico, que está detalhado da seguinte forma. Então nós temos o eu inferior, que é a nossa mente inconsciente, e o eu mediano, o eu superior e o universo, que é a mente de Deus, certo? O eu mediano é quem decide. Então, se eu tenho um problema de saúde e eu decido me curar, eu posso usar o processo de autocura em mim associado com a medicina. Então, eu vou a um médico e, ao mesmo tempo, vou tomar a medicação prescrita, recomendada, mas também eu vou utilizar o meu processo de cura natural. Então, o eu mediano é quem decide esse processo de cura. Porém, o eu mediano, como ele é a mente consciente, ele não consegue fazer a autocura porque a autocura acontece lá no algoritmo. Aqui é como se fosse o eu inferior, como se fosse o código-fonte de um computador. Então você tem o computador, o sistema operacional, que é o Windows, que é essas janelas que nós estamos vendo, clicando e interagindo, é o eu mediano. Então ele é consciente. Porém, a linguagem da máquina, né, o algoritmo lá embaixo, que é o código, é o que vai fazer a coisa funcionar. Então se esse código, né, estiver com bug, como diz na informática, se você clicar, em vez de abrir uma janela, né, ele abrir outra janela, então se no código disser, em vez de você, quando você clicar, você tem que abrir a janela A, mas ele vai abrir a janela B, então toda vez que o eu mediano, que é o sistema operacional, clica na janela A, quem vem é a janela B. Por quê? Porque o código está corrompido. Então você tem que entrar nesse código e corrigir o algoritmo. Ou seja, você tem que entrar no seu eu inferior, na sua mente inconsciente, e você tem que reprogramar a sua mente inconsciente para que ela funcione de acordo com a forma que você quer. Não se trata de bem ou mal, certo ou errado, e sim manifestar aquilo que você quer. Então você toma consciência, você vai relaxa através de uma técnica de relaxamento que veremos nos próximos slides. Grava à vontade, né, através de repetição, né, através de falas, através de auto-hipnose, do que você quer no eu inferior. Com isso você reprograma o eu inferior, o seu inconsciente. E esse inconsciente, o eu inferior reprogramado, vai jogar a comunicação para o eu superior, pois é ele quem se comunica com o eu superior. E o eu superior vai se comunicar com o universo, ou seja, e o universo é quem está em contato com os eu superiores de outras pessoas. Então, ao você jogar uma ideia para o seu eu superior,
o seu eu superior vai se comunicar com o eu superior de outra pessoa que vai trazer aquilo que você deseja. Por exemplo, se você está passando por um problema e se na sua cidade não tem um médico especializado para cuidar daquele problema, né, ao você meditar, relaxar, intencionar aquela cura, pode ser que apareça alguém que são as chamadas sincronicidades, né, que diga, olha, em tal cidade existe um médico que fez um curso de especialização nessa área. Então, aquela pessoa traz aquela ideia para você e você tem um processo físico que é agir de ir até o médico. Observando que o processo de manifestação não é uma mágica, ele não acontece a partir do nada. Você tem que agir no mundo físico para que aquilo se manifeste. É o processo de manifestação intencional. Então, como é que podemos fazer, né, um processo de manifestação intencional? Basicamente são 4 passos. Tome o controle, relaxe e desobstrua sua mente, impressione seu eu inferior e submeta seu desejo ao eu superior. Então, primeiro passo, você tem que tomar o controle. Então ele diz, você deve aprender como controlar sua mente consciente, ou seu eu mediano. Então você tem que tomar consciência que você precisa fazer aquela mudança. No caso, no nosso exemplo, a autocura. Então você foi diagnosticado com um problema, você, né, quer auxiliar a sua cura, então você vai ter que fazer o quê? Relaxar. O segundo ponto ele diz, relaxe e desobstrua sua mente, né? Aprenda a relaxar o seu corpo e aquietar a sua mente. Existem técnicas para isso, que nós vamos trazer num slide mais à frente e também em outras aulas, em que você pode relaxar, né, o seu eu consciente. Você relaxando o seu eu consciente, você vai abrir, né, o caminho para o eu inferior, e aqui ele vai dizer, uma vez que o caminho para o eu inferior for aberto, pelo relaxamento, você pode começar a impressionar o eu inferior. Isso significa formar um impacto duradouro no seu subconsciente. Então, impactos duradouros no subconsciente são formados pelo relaxamento. Você relaxou, você repetiu uma ideia, uma vontade que você tem em estado de relaxamento, em estado meditativo, vai ser gravado no seu subconsciente, certo? E, por fim, né, submeta o seu desejo ao eu superior, né, que peça ao eu superior que manifeste seu desejo no universo, pois ele está em contato com ele e com o eu superior de outras pessoas. Então, esses são os 4 passos para a manifestação do desejo, né? Tomar conhecimento, tomar controle, desobstruir a mente, que é relaxar, impressionar o eu inferior através da meditação e entregar isso para que o universo manifeste e sim ter o processo de agir quando for o momento certo. Então, essa foi a aula 1 do nosso método, o co-criador consciente, o qual vai estar disponível no link abaixo para que vocês possam adquirir. Trazemos também o link para o curso que está na descrição do vídeo, melhor dizendo, o co-criador consciente, que é esse curso que vocês assistiram a aula 1, né, que ficaram online por algum tempo, nesse canal Despertar da Sabedoria Divina, porém o tempo ficará por um tempo limitado, né, pois depois a aula será retirada de lá e só vai ter acesso quem comprar realmente o curso. E se você quiser receber o slide, né, dessa aula, você pode clicar no link abaixo e você vai preencher o formulário com seu nome e e-mail e eu vou enviar para vocês o slide dessa aula de hoje. Assim como também com todas as aulas do curso que eu já estou terminando de elaborar e de atualizar, eu farei um PDF e depois para todos os contatos de e-mail que eu tenho uma planilha, eu vou colocar o material também completo do curso. Mesmo se não comprar o curso, mas você terá, né, o acesso ao passo a passo, que tem técnicas bastante interessantes. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Até a próxima live. Namastê.